Reinaldo, vamos para mais um assunto? Olha só, aliados do ministro Nunes Marques, do STF, projetam que ele não tomará qualquer decisão antes das eleições de outubro sobre o pedido de revisão criminal apresentado por Jair Bolsonaro contra a condenação no caso da trama golpista. A informação é da coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, que acrescenta que a expectativa compartilhada por auxiliares de Lula é de que o ministro manterá o processo sem movimentação durante o período eleitoral, evitando que eventual decisão dele provoque repercussões políticas em meio à corrida presidencial. A aposta dos aliados de Cássio é de que, como relator do pedido, ele só dará decisão favorável a Bolsonaro se o senador Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República. Um possível caminho, nesse caso, seria a diminuição da pena. Para aliados do ministro do Supremo, uma decisão de Nunes antes do pleito teria potencial para influenciar o ambiente político e alimentar críticas de interferência do judiciário no processo eleitoral, e vale lembrar que o ministro é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, é uma questão de prudência. Veja só. Nós estamos falando de processo de revisão judicial, né? Só para explicar para o nosso público como funciona, como o Bolsonaro foi condenado pela primeira turma, sorteia-se o relator da revisão na outra turma, na segunda turma, né? E aí não poderia ser o Fux, porque o Fux mudou de turma, ele participou do julgamento na primeira turma. Foi parar no Nunes Marques. O Nunes Marques já deixou claro que não vê golpe de Estado. Nas vezes em que algumas questões relativas ao golpe foram parar no pleno, ele, André Mendonça, não reconheceram crimes de golpe de Estado. E nós já sabemos que o Fux também não. O Fux, em matéria de golpe de Estado, virou um abolicionista penal, né? Ele é muito bravo, parece com um bandido pé de chinelo, mas com golpista nem tanto. Então, agora, o julgamento, ainda que o Nunes Marques, como relator, reconheça as razões da revisão, o julgamento é feito pelo pleno, disposição do regimento interno do Supremo. Isso é feito pelo pleno. E não há a menor chance, com esse tribunal que temos, ainda que o Nunes Marques se manifeste em favor da revisão, não há a menor chance de passar pelo pleno. Mas eu tenho uma outra questão aí. E eu espero que a imprensa dê o devido tratamento a isso. A revisão criminal só é possível se aparece uma evidência. Antes disso, uma informação ainda anterior importante. Em processo de revisão criminal, você não revisa provas, tá? Então, Natália, vou pegar todo o processo de novo e vou ver aqui item por item. Não. Tem de ter algum acontecimento fortuito em alguma outra investigação que, de algum modo, evidencia que houve um erro importante. Houve uma omissão importante. Não podem ser as questões já julgadas pelo Supremo. E as razões da revisão, da defesa que eu vi, estão incidindo todas em questões que o Supremo já votou. Não podia ser na primeira turma, não podia ser no tribunal, porque o tribunal não teria competência, não podia... Todas as questões já vistas, revistas e votadas. Não tem nenhum argumento que sustente a revisão criminal. E todos os criminalistas, eventualmente ouvindo o programa, sabem disso. Juízes, operadores do direito, sabem que não há motivos para a revisão criminal. Portanto, a única coisa decente que o Nunes Marques teria de fazer seria o seguinte: não tem razão para a revisão criminal. E ponto e basta. Mas acho que não vai ser assim. Não? Agora, ainda que ele decida favoravelmente, não passa pelo pleno. Agora, é prudente que, evidentemente, deixe isso para depois das eleições. É muito impressionante como essa família resolveu
optar por heterodoxias, né? Seja na democracia, seja no processo legal, né? O mesmo modo heterodoxo como eles entendem a democracia, eles entendem a justiça, né? E desde o julgamento, na verdade, eles tentaram fabricar, aí, ó, tática da defesa defende, e eu tenho o direito de falar que não me parece um caminho razoável, né? De questionar a competência do juiz, não sei o quê, né? Dizer que não tinha prova diante das evidências e provas, etc., né? Então, assim, esse processo de revisão tem um quesinho de deboche do processo judicial, né? Porque se há coisa inequívoca, se há um processo que se deu com excesso de provas, né, esse processo foi o processo golpista. Todas as evidências estão dadas e foram dadas, né? A articulação para o golpe não é uma interpretação de fatos. Nós temos um elenco de fatos. Esse presidente, esse ex-presidente, é aquele que fez uma reunião ministerial para decidir, no dia 5 de julho de 2022, como é que não haveria eleição, para começo de conversa. E depois do processo eleitoral, aí ele tentou impedir a posse do eleito e depois houve um movimento para derrubar o eleito, né? Revisão judicial por quê?